Meu nome é Ana Maria Costa, eu sou psicóloga e atuo dentro da área de mudança comportamental. Eu vou falar aqui hoje sobre um transtorno psiquiátrico que é muito mais comum do que as pessoas pensam e ele também é bem pouco estudado por profissionais. Ele se chama transtorno explosivo intermitente. São pessoas que apresentam muita dificuldade em controlar o impulso da agressividade. Então, com muita facilidade, quando elas são contrariadas, quando algo acontece que elas não gostam, são frustradas, elas respondem de uma forma exagerada. Então, elas gritam, elas chegam até a agredir fisicamente. Essas pessoas precisam realmente de tratamento, precisam de uma atenção especial. Elas são confundidas com pessoas que são mimadas, são pessoas mal educadas, mas não é nada disso. Se é possível você observar uma pessoa dessa, perceba que ela perde o controle somente em determinadas situações. Fora esse momento, elas são pessoas bastante justas, inteligentes, honestas. Então, esse problema, esse transtorno, ele é bem específico de determinados momentos e realmente precisa ser cuidado, porque isso gera frustração para todos que vivem com essa pessoa, dificuldade nos relacionamentos, a pessoa se isola, tem prejuízos tanto emocionais quanto prejuízos financeiros. Então vale muito a pena conhecer um pouco mais se você convive com alguém assim ou se você apresenta esse tipo de problema. Olá! Este é o primeiro vídeo de uma série de 6 que eu preparei para vocês, para que vocês consigam entender um pouco mais como funcionam as pessoas que explodem com muita facilidade. Aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de falar aquilo que não gosta de uma forma tranquila. Elas chutam, elas berram, elas gritam. Então é preciso saber como lidar um pouco com essas pessoas, tá? Então nesse vídeo eu vou falar assim de frases que são muito importantes que vocês mencionem no momento da briga. Então vocês estão lá numa explosão, essa pessoa está explodindo, está super brava e tal. Existem algumas falas que ajudam muito. Então, por exemplo, eu estou percebendo que você está muito descontente. Eu acho que a gente pode conversar sobre isso mais tarde um pouco. Eu vou me acalmar, você também, e a gente retoma esse assunto, tá bom? Vamos pensar dessa forma? Vamos fazer desse jeito? Essa é uma fala que você pode ter, né? Por que que isso é importante? Repare que nessa fala você não desqualificou a pessoa, você não acusou a pessoa, né? Você se colocou no meio da conversa, porque geralmente eles falam assim, é tudo eu, você não me ouve e tal. Então você entrou na conversa, você disse assim, eu também vou pensar a respeito, né? É muito importante. Outra coisa, reparem que as pessoas que gritam muito, elas querem ser ouvidas, elas não sabem falar de uma forma mais assim tranquila. Então o grito tem uma função, ele quer ser entendido, ele quer ser ouvido. Então quando ele está gritando, esse é o objetivo dele. Então você tem que mostrar que você está compreendendo que ele quer dizer algo, mas você não está podendo naquela hora conversar com ele, né? Uma outra coisa importantíssima, nunca dê as costas. Sabe, a pessoa está falando, gritando, sendo agressiva, você pega e dá as costas? Não faça isso. Isso é um comportamento provocativo. Então, o que que você fala? Antes de você dar as costas, antes de você sair do ambiente, você fala, olha, eu não estou calma, estou percebendo que você também está alterado, a gente vai conversar sobre isso em um outro momento. Né? Vai ser muito melhor, eu vou pensar sobre o que você está falando, entendeu? Mais uma coisa importante, a palavra desculpa parece mágica, sabe? Eles param com uma certa facilidade. Então, olha, me desculpe, eu não sabia que isso ia te aborrecer tanto, né? Vamos conversar sobre isso numa outra ocasião, mas fica tranquilo, também é uma maneira, né? Eu não quero passar aqui a ideia de que eles têm razão, eles podem tudo e quem está em volta tem que ouvir e se calar. Não é essa a minha ideia. A minha ideia é que naquele momento, para evitar uma tragédia, para evitar uma coisa horrível, vocês consigam usar palavras que acalmem. Aí, oportunamente, vocês vão falar, olha, eu não gostei daquilo, não tá certo, não dá, assim, é impossível, você me deixa triste. Aí você fala o que você precisa dizer, ok? Então, olá,
Nesse vídeo eu trago para vocês a terceira dica de uma série de 6 vídeos que eu preparei um material interessante para ajudar as pessoas que têm muita dificuldade com aqueles que explodem. Sabe aquelas pessoas que são bastante agressivas na sua forma de expressar raiva, descontentamento? Então, para lidar com essas pessoas é preciso conhecer um pouco sobre o assunto, né? A ideia sempre é que exista uma forma de acalmar um pouco os ânimos nesse momento. Então, nesse vídeo, a minha dica é assim. Existem algumas estratégias que a gente pode usar, como a gente chama, para relaxar. Então, sabe aquela coisa assim, respira fundo que você se acalma? É mais ou menos isso, só que não é o respira fundo. Procurem ver na internet, procurem material que vocês vão entender sobre respiração diafragmática. Esse tipo de respiração ajuda muito a acalmar, ajuda muito a que as emoções fiquem assim num tom melhor, né? Onde a pessoa tem mais capacidade para analisar a situação. Então, se você tem um marido, um namorado, incentive para que vocês dois pratiquem essa respiração diafragmática, né? Ela ajuda bastante. Hoje em dia a gente fala muito em meditação. Também é um recurso muito bom. Tudo que é para acalmar, para aprender a domesticar mesmo aquela explosão, aquela emoção muito forte, é bem-vindo, né? Então, essa é uma técnica muito importante. Não só no Brasil, como nos Estados Unidos, as pessoas que lidam com essas personalidades que apresentam muita raiva, assim, fazem uso dessa respiração diafragmática. Então, procurem ler a respeito, que vai ser ótimo, né? A outra coisa que a gente pode fazer também é, nesse momento em que a pessoa está mais calma e mais tranquila, conversar sobre se ela percebe quando ela vai explodir. Isso acontece mesmo. Antes de explodir, nós temos reações fisiológicas. Então, o nosso coração fica mais acelerado, a gente fica com a respiração ofegante. É possível você que lida com essa pessoa prestar atenção se ele está fazendo isso e ele também começar a desenvolver a percepção, porque existe um alerta antes da explosão, que a gente, o leigo não percebe. Então, essa é uma dica importante, ok? Espero que esteja ajudando vocês e a gente continua no próximo vídeo. Obrigada! Olá, esse é o 4º vídeo onde eu preparei mais uma dica para vocês, né? Uma série de 6 vídeos no total. Então aqui eu vou falar hoje sobre como você que vive com essas pessoas explosivas, com essas pessoas que reagem muito mal quando são contrariadas ou frustradas, o que você pode fazer, né? Então aqui vai mais uma informação. Essas pessoas precisam de ajuda, ok? É muito difícil vocês dentro de casa lidarem com essas pessoas com tranquilidade, não dá, né? Então, como conscientizar essas pessoas que elas precisam de ajuda? Geralmente eu escuto assim, mas eu fui falar com ele brigou comigo, ele xingou, falou que ele não era louco e tal. Então é complicado mesmo. O que eu sugiro? Quando essa pessoa está mais calma, mais tranquila, mais leve com os assuntos, você tenta abordar. Diga que você percebe que existe alguma dificuldade da parte dele em se comunicar, em falar o que pensa, né? Em falar aquilo que está sentindo, que você está vendo isso, não só você, como os amigos e tal, e que você deu uma procuradinha na internet, você deu uma sondada, você tentou ler a respeito e você viu que isso é muito comum, né? Não é só ele que tem esse problema, tem um grande número de pessoas que apresentam esse problema. Então, devagar com essa conversa de que ele não está tendo muita habilidade de falar os próprios sentimentos, as próprias emoções e os pensamentos, é que você conquista a pessoa para ouvir o que você tem a dizer. Não vai falar de hipótese nenhuma que ele está errado. Ele realmente tem uma dificuldade. Isso é bom ficar bem claro isso, ok? Eu espero que vocês estejam gostando e assistam os demais vídeos, ok? Obrigada! Este é o 5º vídeo, né? Ou seja, a 5ª sugestão sobre as pessoas que convivem com aqueles que têm muita dificuldade em conversar com tranquilidade, em falar o seu ponto de vista, aquelas pessoas explosivas, ok? Veja assim, a família toda
se prejudica com isso. A pessoa que tem esse problema, claro, fica triste, fica com remorso, mas a esposa e os filhos sentem muito, ficam assustados, né? Ficam prejudicados. Então, essa pessoa precisa de ajuda, né? Os familiares precisam conversar entre si. Não é simples assim, uma pessoa sozinha decide que ela precisa informar que o outro necessita de ajuda. É preciso envolver a família. Então, se tem um pai, se tem uma mãe, se tem a esposa e tal, vocês têm que conversar sobre isso, né? Sem acusar, sem responsabilizar ninguém. Ah, é por sua conta que ele faz isso, é por sua causa que ele faz isso. Isso não é a melhor forma. A melhor forma é falar. A gente percebe que ele tem muita dificuldade de se colocar, que ele grita para que a gente entenda o que ele fala, né? O ponto de vista dele. Então, vamos juntos tentar colaborar com ele, tentar mostrar para ele que a gente gosta muito dele, que ele é uma pessoa inteligente, não tem problema nenhum. Ele só precisa ajustar a forma como ele se comunica, principalmente quando ele é contrariado, ok? Espero que tenha ajudado, né? E continue assistindo os vídeos para mais informações. Obrigada. Olá, eu estou aqui no meu 6º vídeo, né? Falando sobre dicas, sugestões de como lidar com pessoas explosivas, como lidar com pessoas que perdem o controle emocional. Esse vídeo eu preparei falando principalmente para as famílias, para aqueles que convivem com as pessoas explosivas, quando elas já estão em tratamento ou quando elas estão buscando ajuda, ok? Eu sei que não é muito fácil lidar com essas pessoas, né? Mas a partir do momento que elas se dispõem a se tratar, a família tem que acolher, a família tem que acreditar, a família precisa dar um voto de confiança, né? Então evitem palavras do tipo assim, ah, você está vendo na sua terapia isso? Ah, você tem que falar isso para o seu terapeuta, sabe? Deixa a pessoa um pouco em paz com esses temas, porque em terapia ela já está falando tudo aquilo que incomoda, né? Evitem rótulos, né? Ah, você é explosivo mesmo, vai explodir outra vez? Nós vamos num aniversário, será que você vai fazer aquilo que você sempre faz, que deixa todo mundo envergonhado? Não provoquem desse jeito, a pessoa realmente sofre e ela está tentando melhorar. Então colaborem com ela, sabe? Se está muito difícil, diga que gostaria de falar, por exemplo, com o terapeuta dela, se dá para ir lá conversar, se ele admite, se ele concorda, né? Peça orientações, mas não provoque, não fale coisas para ver se ele explode. Deixa eu ver se ele explode agora como ele fazia antes. Evite esse tipo de coisa, a pessoa realmente está tentando e merece que todos colaborem, ok? Espero que esses vídeos de sugestões tenham agradado e se caso tenha alguma dúvida que eu não esclareci muito bem, no meu blog tem bastante informação, vocês podem acessar e acredito que vai colaborar com vocês bastante, ok? Muito obrigada!